Olá pessoal, tudo bem? Lenita Parisi aqui e eu quero conversar com vocês hoje sobre como a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, nosso relacionamento amoroso, nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os funcionários, com a equipe, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então existem alguns relatos, alguns casos onde as pessoas dizem: meu filho tem um problema na escola, ele não consegue se dar bem na educação física, os exercícios físicos, ele fala que ele não gosta, isso prejudica as outras áreas, né, as outras disciplinas, ele não vai bem na escola e eu não consigo conduzir isso. O relacionamento dele com o pai não é legal, eles não conseguem se entender, eles conversam e não chegam a lugar nenhum e sempre estão em conflito. Aí o empresário pensa, né, e diz, ele fala assim: nossa, se eu sair de férias, a empresa vira uma bagunça porque ninguém vai fazer nada. A empresa só funciona se eu estiver lá, né? Se eu não tô lá, os funcionários ficam batendo papo. Então, começamos a perceber esse tipo de reclamação. Todos eles estão ligados à questão do relacionamento. Como aquilo que eu falo, né, interfere na vida das pessoas e faz com que isso seja produtivo ou não. Então eu tenho uma linha de raciocínio, alguns pensamentos que eu exponho, que é o que eu falo, mas por trás disso também existe o que eu penso verdadeiramente sobre o assunto e como isso conduz os meus comportamentos. Então o meu comportamento, ele diz mais sobre mim do que as coisas que eu digo, do que as coisas que eu falo. E como que isso se dá? Acontece que quando nós fomos criados, né, educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, e todas as pessoas ali que fizeram parte da nossa criação, né, da nossa vida, eles têm um paradigma. O que é o paradigma? É uma visão, né, que uma outra pessoa tem, que ela acha que aquilo é importante para ela e ela passa aquilo para os seus filhos, né, para quem ela está educando, para quem ela está criando. E quando aquilo é importante para nós, quando algo é importante para nós acreditamos que aquilo também seja importante para as outras pessoas. E nós passamos a disseminar esse conhecimento, esse pensamento, essas atitudes. E como que isso se dá? Pensa, por exemplo, em um óculos, né? Quando um grau de óculos é bom para mim, eu enxergo bem, eu consigo ler, eu consigo ver as pessoas de longe, eu consigo assistir um filme, ler a legenda. Mas talvez esse grau, esse óculos, ele não seja bom para a pessoa que está do meu lado. Talvez ela não esteja enxergando muito bem o filme, mas o meu óculos não vai servir para ela, porque o grau dela é diferente, né? Então ela pode ter uma outra dificuldade na leitura, mas que não seja a mesma dificuldade que eu tenho. Então o meu grau é diferente do dela. Por isso que a gente não pode, por exemplo, emprestar o nosso óculos, porque senão seria um óculos igual para todo mundo e ninguém ia precisar ir no oftalmologista para saber qual é o seu grau e fazer o seu óculos específico. Então o paradigma, ele funciona dessa forma. Quando eu olho para uma situação e tenho uma interpretação, a outra pessoa olha para a mesma situação, mas ela tem uma outra interpretação. Isso são pontos de vista diferentes, falando da mesma coisa. Isso é paradigma. Então, quando eu estou no relacionamento amoroso, filhos, equipe, né, empresário e funcionário, colega de trabalho, eu sempre tenho a minha visão a partir do meu paradigma em relação àquela situação. Então é importante que a gente comece o quê? Como que eu quebro esse paradigma?
A primeira coisa é entender isso, né? O que é o paradigma? Eu estou olhando a partir dos meus olhos, da minha lente, né? Dos meus óculos, vamos dizer assim. Mas qual será a lente que a outra pessoa está vendo a mesma situação? Então eu preciso começar a entender que existe uma outra lente para outra pessoa e existe uma lente da pessoa que me criou, né? Da pessoa com a qual me fez, né? Entre aspas, mas que passou o seu conhecimento e a sua visão de vida a partir dos seus paradigmas. E chega um determinado momento que esses paradigmas eles começam a entrar em conflito. Por quê? Porque eu não estou mais vendo com aquelas lentes, eu estou querendo ver com as minhas próprias lentes. Mas eu não consigo, se eu não parar para fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento, eu não vou conseguir entender, isso começa a entrar em conflito. Porque eu tenho um paradigma que era o certo, né, o verdadeiro, que foi me passado, mas eu começo a enxergar a vida e as situações com outro paradigma, com uma outra lente, e isso começa a entrar em conflito. Isso não fica claro para mim, e aí eu também não consigo passar isso, porque o meu comportamento começa a entrar em conflito com as coisas que eu estou dizendo, com esses paradigmas, porque é um paradigma que não é meu mais. Eu tenho uma outra visão de mundo, mas eu ainda acredito nos paradigmas que me foram passados, eu ainda acredito que aquilo é verdadeiro, e isso entra em conflito. Então o primeiro passo é começar a entender que para eu mudar uma situação, eu preciso mudar a minha forma de entender esse paradigma, de enxergar e aceitar, entender quais são esses paradigmas que estão em mim hoje, quais são esses pensamentos, né? Quais são as crenças que eu tenho hoje em relação àquilo que eu enxergo e aquilo que eu vejo. Então, quando eu falo de comportamento alinhado com aquilo que eu estou dizendo, é porque o comportamento ele é muito mais forte, vamos dizer assim, do que aquilo que eu digo. Então, o que fica de exemplo é aquilo que eu estou fazendo. Então, isso tem que estar alinhado, porque se eu falo uma coisa que não condiz com o meu comportamento, eu não consigo alinhar. E as pessoas que estão sendo seguidas por mim, elas não conseguem assimilar a informação. Então o diretor não tem a resposta da equipe que ele gostaria, porque isso está desalinhado. O pai e a mãe não têm um alinhamento com o filho, né? O filho não consegue tirar boas notas, não consegue ir bem na escola, não consegue progredir. Então a gente precisa parar para pensar no nosso autodesenvolvimento. O que eu preciso enxergar em mim que eu ainda não enxerguei, que vai fazer uma grande diferença a partir do momento que eu começar a entender essa questão, e aí eu consigo enxergar o que é em mim verdadeiramente, e eu consigo olhar com outro paradigma para a situação que está me sendo apresentada, né? A situação que está no outro. Eu não vou mudar a outra pessoa, mas eu consigo mudar o que está em mim para que aquela situação mude. Então, esse é o primeiro passo, né, para melhorar o relacionamento em todas as formas, os parâmetros, ali em todas as áreas. Então, isso é muito importante. Então, quais são os paradigmas que eu aprendi e o que eu preciso aprender sobre outros paradigmas, né? A vida, ela tem uma imensidão infinita de conhecimento, de formas de enxergar, e não somente como nós enxergamos. Não é a nossa verdade, ela não é uma verdade absoluta para todo mundo. Então, peraí, se tem alguém pensando diferente de mim, deixa eu ser humilde, né? E parar para pensar como que ele está enxergando isso, como que isso faz bem para ele. Uma pessoa que tem um bom resultado na sua vida, como que ele está alcançando? Qual é a visão que ele tem sobre determinado assunto? E a gente começa a fazer essa mudança e as coisas à nossa volta começam a mudar também,
também começa a fazer diferença, porque a nossa vibração começa a mudar. A partir do momento que eu tenho um novo paradigma, uma nova lente de enxergar as coisas, eu tenho uma outra vibração. Então eu consigo fazer com que os meus relacionamentos também mudem, também melhorem, né? A partir da minha boa vibração, do meu bom olhar para aquilo. Então eu começo a entender mais o que está passando na cabeça do outro, né? Um pouco melhor o que se passa ali através daquele comportamento, né? O que a pessoa entende sobre aquele assunto, e isso começa a ficar mais fácil. Eu deixo de ser uma pessoa chata, irritada, que está sempre nervosa, que está sempre em conflito, né? Começo até a melhorar a questão da vitimização, aonde eu começo a sair de uma situação onde eu me coloco como vítima, onde tudo está errado e eu sou a certa, e começo a olhar a partir dessa nova lente, né? Como as outras pessoas estão encarando isso, como que as pessoas estão se comportando em relação a isso, se ela já teve um resultado, como que ela chegou até lá, qual foi a lente que ela usou para chegar até o resultado que ela tem. Então isso é muito importante. Quando eu me coloco nessa posição de humildade, de aprender, e me coloco à disposição de forma aberta, essa lente muda, né? Essa visão de olhar para o outro muda, e eu consigo melhorar os meus relacionamentos, porque o paradigma mudou. Então isso é muito legal e é muito interessante quando a gente começa a colocar na prática. Peraí, será que lá no fundo isso que eu estou dizendo é exatamente o que eu sinto e o que eu quero para minha vida? Ou será que foi alguma coisa que eu aprendi e que eu ainda carrego comigo, mas hoje não faz mais sentido para mim e não faz sentido para as pessoas que estão à minha volta? Então isso é muito interessante a gente parar para pensar, tá bom? Então a mudança de paradigma, aprender, né, a olhar com a nossa lente, a nossa própria lente, mas conseguindo entender um pouquinho do que o que é a lente do outro também sobre aquela mesma situação. Um beijo e até a próxima!